A gente vai mergulhar hoje numa daquelas histórias antigas que são ao mesmo tempo impressionantes e, olha, bastante perturbadoras. É uma narrativa que tem de tudo, uma praga mortal, um ato de violência que chega a ser chocante e uma recompensa divina que, bem, que desafia bastante as nossas expectativas. Vamos tentar entender o que de fato aconteceu aqui. A história toda que vamos analisar gira em torno dessa pergunta. E vamos combinar, é um paradoxo e tanto. É uma questão que já coloca a gente bem no centro da atenção dessa narrativa. Como é que os eventos se desenrolaram para chegar numa conclusão tão complexa assim? É o que vamos ver. Então, a nossa história começa num acampamento, num lugar chamado Sitchin. A princípio pode até parecer um cenário tranquilo, mas é exatamente ali, naquele lugar, que as sementes de uma crise gigantesca estão prestes a brotar e crescer de um jeito incontrolável. E aqui a gente vê como tudo começou a dar errado. Não foi um erro isolado, foi uma cascata de decisões. O texto descreve quase um efeito dominó. O envolvimento com as mulheres moabitas levou à participação nos rituais delas, que por sua vez levou a comer oferendas e, no fim, a adorar abertamente um outro deus, Baal-Peor. Cada passo afastava o povo ainda mais da sua própria identidade. Como é de se esperar dentro da lógica dessa narrativa, essas ações não ficaram sem resposta, né? Elas provocaram uma reação divina que foi direta, foi severa e foi imediata. É descrita como o acender da ira do Senhor. A resposta divina que foi comunicada a Moisés é de uma brutalidade que choca. A ordem não é só para punir, mas para fazer daquilo um espetáculo público. Executar os líderes diante do sol era uma forma de mostrar para todo mundo o preço daquela transgressão. A severidade do castigo era para ser um espelho da gravidade do pecado. E Moisés não perde tempo, ele imediatamente repassa a ordem. Ele manda seus juízes agirem e a responsabilidade pela punição acaba sendo distribuída. O que se inicia ali é, na essência, um expurgo, com o próprio povo sendo encarregado de executar a sentença divina. E olha só, enquanto essa ordem era dada, uma catástrofe ainda maior já estava acontecendo. Uma praga se espalhou pelo acampamento e o custo humano foi assombroso. 24 mil pessoas morreram. Esse número não é só uma estatística. Ele mostra a escala devastadora da ira que estava caindo sobre o povo. No meio desse caos todo, desse luto, dessa punição, a história de repente foca num único indivíduo. É nesse ponto que Fíneas, neto do sacerdote Arão, entra em cena. E a ação dele vai mudar drasticamente o rumo de tudo. Dá para imaginar a cena? O povo tá chorando, a praga tá matando milhares, os líderes estão sendo executados, e nesse exato momento, um homem israelita traz uma mulher midianita pro acampamento, na frente de todo mundo, inclusive de Moisés. O texto apresenta isso como um acto de desafio aberto, descarado. A reação de Finéias é imediata, é visceral. Ele vê o que está acontecendo e não hesita. Ele se levanta, pega uma lança, segue o casal até a tenda deles e, num ato de violência súbita, atravessa os dois com um único golpe. A descrição é gráfica e direta, para enfatizar a rapidez e a decisão da ação dele. E o resultado é instantâneo. No exato momento em que Finéias comete esse ato de violência, a praga para. A narrativa estabelece uma conexão de causa e efeito que é direta, inquestionável. A morte de duas pessoas, de alguma forma, salvou a vida de milhares. Com a praga resolvida, a história se volta para a consequência do ato de Fíneas. E em vez de punição por ter feito justiça com as próprias mãos, ele recebe uma recompensa divina, algo que o texto chama de aliança da paz. E essa citação explica o porquê. A ação de Finéias é interpretada não como simples violência, mas como um ato de zelo. Ele demonstrou o mesmo tipo de zelo, a mesma paixão pela honra de Deus que o próprio Deus sentia. Ele agiu como um agente da vontade divina, e com isso desviou a ira que estava sobre o resto do povo. Então, o que é essa tal de aliança de paz? É um pacto, uma promessa solene feita diretamente a Finéias. Não é só a ausência de conflito, mas um favor divino que se estabelece, que é duradouro, uma recompensa direta pela ação decisiva dele. E a recompensa é dupla e monumental. Primeiro, a própria aliança de paz, essa promessa de favor divino. E segundo, algo com implicações para gerações e gerações, o sacerdócio perpétuo. Isso estabeleceu a linhagem de Finéias como a linhagem sacerdotal oficial, uma das posições de maior honra e poder na cultura deles para sempre.
Mas a história não acaba com a recompensa de Finéias, não. O ato de zelo dele deixa um legado, que inclui a identificação das vítimas e uma nova direção para a ira que antes estava focada nos israelitas. Isso é que ilustra, de forma brilhante, a importância do que aconteceu. As duas pessoas que Finéias matou não eram cidadãos comuns. Zimri era um príncipe israelita, líder da tribo de Simeão, e Cosbi era filha de um chefe midianita. O ato de Finéias não foi só contra dois indivíduos, mas contra figuras de poder de duas nações, o que leva, e muito, o significado político e social do gesto dele. Com a crise interna resolvida, uma nova ordem é emitida. O foco da hostilidade muda de lugar. Agora, a ordem é para atacar os midianitas, o povo de onde veio a Cosbi. A culpa é, de certa forma, externada. E o texto dá uma justificativa bem clara para essa nova guerra. Os midianitas são acusados de terem enganado e corrompido os israelitas. O caso de Cosbi é citado como o principal exemplo dessa aflição, ligando diretamente o incidente que provocou o ato de Finéias à nova diretriz militar. E assim, a história chega ao fim, mas a questão central fica no ar, né? O ato de Finéias foi zelo divino, uma intervenção necessária para salvar seu povo, ou foi um ato de fanatismo violento, que foi convenientemente justificado e recompensado? O texto apresenta uma perspectiva, claro, mas a tensão entre essas duas interpretações é o que torna essa narrativa tão poderosa e desconfortável, mesmo milênios depois. A resposta que cada um encontra, talvez, diga mais sobre quem está lendo do que sobre a própria história.